Olá! E a Copa Itália nos traz um confronto que, olha, promete bastante. Lá no estádio Renato Dall'Ara, Bolonha contra Parma. E assim, à primeira vista, pode até parecer um jogo com um favorito bem claro, né? Mas os números. Os números contam uma história bem mais complexa. Vamos dar uma olhada e desvendar isso juntos. Então, para a gente entender o que está em jogo de verdade, a gente vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, já vamos largar com a aposta que a análise sugere. Depois, a gente dá uma olhada no histórico entre os dois, entende o peso que o fator casa tem nesse jogo, fala um pouco de tática, desfalques, e aí, lá no final, a gente junta todas as peças para chegar no nosso veredito. Bora lá? Certo, então vamos direto ao ponto, né? Sem rodeios. O que a análise aponta como resultado mais provável para essa partida? E a resposta é bem direta, viu? A aposta é em uma vitória do Bolonha. A análise toda sugere que, nesse duelo das oitavas de final, o time da casa leva uma vantagem bem clara. Mas por quê? É exatamente isso que a gente vai começar a investigar agora. E o motivo para isso se baseia em basicamente três pilares. Primeiro, a força absurda do Bologna jogando no seu estádio. Segundo, a qualidade do elenco, que é superior. E terceiro, o momento que o Parma está vivendo, que não é dos melhores. Agora, vamos entrar em cada um desses pontos para entender melhor. Agora, olha que interessante, quando a gente vai olhar o histórico recente dos confrontos, a coisa muda de figura. Porque apesar de todo esse favoritismo do Bolonha hoje, o passado entre eles conta uma história de equilíbrio total, absoluto. E para a gente entender esse equilíbrio, o foco foi nos últimos 3 encontros diretos. O que será que eles nos dizem, hein? E o resultado é exatamente este: uma vitória para o Bolonha, uma para o Parma e um empate. Quer dizer, equilíbrio mais perfeito impossível. E isso, claro, levanta aquela pergunta: será que o momento atual dos times vai ser o suficiente para finalmente quebrar essa igualdade? Bom, vamos começar a desvendar essa questão analisando o que parece ser o grande trunfo do Bolonha, o fator casa. E olha, os números aqui são de impressionar. A diferença de desempenho é gritante. Repara só, jogando em casa, o Bologna é praticamente uma máquina, com só 2 derrotas nos últimos 15 jogos. Mas quando pega a estrada, esse número de derrotas triplica, vai para 6. Isso deixa muito claro que o estádio da Lara não é só um campo, é uma fortaleza de verdade que bota pressão nos adversários. E esse duelo de forças também diz muita coisa. O ataque do Bolonha vem funcionando bem, sabe? Marcou gol em 8 dos últimos 10 jogos. Aí do outro lado a gente tem a defesa do Parma, que se mostrou bem vulnerável, sofrendo gols na mesmíssima proporção, 8 em 10 jogos. Ou seja, é um ataque consistente contra uma defesa que costuma ceder. Beleza! Agora vamos virar a moeda e dar uma olhada na situação do Parma, focando especificamente nos desafios que o time enfrenta quando joga longe da sua torcida. E os números como visitante, olha, são preocupantes para o Parma, viu? Apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos fora de casa é um aproveitamento muito baixo, que mostra uma dificuldade bem clara de se impor quando não joga em seu estádio. E os pontos fracos ficam bem evidentes. A análise aponta que o sistema defensivo precisa melhorar, e muito. Além disso, o time perdeu 3 dos últimos 5 jogos. E tem um dado que é crucial. Nas 7 partidas em que saiu atrás no placar, não conseguiu virar o jogo nenhuma vez. Isso mostra uma falta de poder de reação muito grande. Certo, vamos agora falar um pouco do campo, da tática, como que os times devem vir para o jogo e, tão importante quanto, quem fica de fora, porque os desfalques num jogo assim podem ser decisivos. A expectativa é que o Bolonha venha num 4-3-3 com foco total na velocidade, nas transições, usando bastante os lados do campo. Já o Parma deve vir num 3-5-2, que também busca pressionar o adversário pelas alas. Ou seja, tudo indica que vai ser uma batalha bem interessante ali pelos corredores do campo. No time do Bolonha, é bom ficar de olho no trio ofensivo, Domingues, Castro e Orsolini. Eles são, sem dúvida, a principal fonte de perigo. Já do lado do Parma, a esperança de gols fica nos pés da dupla Pellegrino e Cutrone. Eles vão precisar de muita criatividade e movimentação para conseguir passar pela defesa do Bolonha. E é aqui que os problemas começam a aparecer primeiro para o Bolonha. A lista de lesionadas é pesada, viu? Tem nomes muito importantes como Immobile e Skorupski fora de combate. São ausências que mexem com a espinha dorsal do time, com certeza. Agora, se a situação do Bologna já parece complicada, a do Parma é ainda mais crítica. Além de um jogador suspenso, o time está com a enfermaria lotada.
É muito jogador importante fora, o que é um problema gigantesco para um jogo de mata-mata como esse. Bom, com tudo isso na mesa, chegamos ao veredito final. Vamos juntar todas as peças dessa análise para ter um cenário completo do que a gente pode esperar desse confronto. Então, o ponto crucial é este. Todos os sinais apontam mesmo para uma vitória do time da casa. O momento melhor do Bolonha, somado àquela força imensa que ele tem jogando em seu estádio, parece ser um obstáculo grande demais. Especialmente para um Parma que sofre tanto fora de casa e ainda por cima está cheio de desfalques importantes. E no fim, a gente fica com aquela pergunta que vai definir a partida. Será que a força do Estádio da Lara vai ser, de fato, o fator decisivo? Aquele que vai quebrar o equilíbrio do histórico e confirmar todo esse favoritismo do Bolonha? Bom, essa resposta, a gente só vai ter no apito final.